como eu queria agora falar com vocês, cantar para vocês o pagode que tá rolando aqui no churrasquinho perto de casa. Mas o momento não é para isso, né? Coração amargurado, cara de bumbum, e domingo a gente pega o Bahia fora de casa, então tu imagina, né? Eu tava acompanhando agora, família, um vídeo do Sormani e resolvi trazer aqui um corte bem rápido, né? Dele falando desse atual momento, projetando a sequência do campeonato, faltando apenas 4 rodadas, e ele fez uma comparação com o Campeonato Brasileiro de 2023, quando o Santos caiu. Cara, aquilo ali me deu um aperto no coração, vendo a pontuação que o Santos tinha na 34ª rodada e os resultados que o Santos construiu. Eu falei assim, meu Deus do céu, apertou o coração. Quero trazer aqui o Mano também, tá? Treinador do Grêmio, que enfrentou o Vasco, ganhou por 2-0, para me destacar um ponto aqui interessante em relação ao Fernando Diniz. E claro, para fechar essa sexta-feira, debater com vocês, porque segundo o GE, o Diniz tem uma dúvida, né? Uma dúvida para encarar o Bahia. Matheus França ou David como titular? Vamos debater sobre isso? Então chega aí, vem comigo pra gente fechar essa sexta-feira. Mas antes, aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, raipa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Golcase. Esqueci novamente de trazer aqui os produtos da Golcase. Mas família, reta final, aproveita, lá parcela em 3 vezes sem juros, compra sua capinha personalizada, compra o seu copo Vibe, porque a maré vai virar fé. E aí você vai estar com um copo do Vascão, comemorando, tomando teu suco amarelo, é isso, acredita! Várias promoções lá na Golcase, mochila, a linha térmica, tem até linha pet para o seu au, beleza? Fecha com a Golcase e não esquece de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para tá dando uma moral para o Thiagão e a parceria também aqui do YouTube com o Mercado Livre e Shopee. Compra lá. Ah, Thiagão, não quero nenhum dos seus produtos. Já falei aqui o esquema. Poxa, vou comprar no Mercado Livre um ferro, um fogão, um tênis. Entra primeiro aqui no link da camisa e depois tu vai lá na parada que tu quer. Tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Show de bola, vai estar ajudando o Thiagão sem pagar nada a mais, nada. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu tava vendo essa matéria aqui da Super Vasco, destacando, né, o momento defensivo do Vasco e falando, né, que a defesa do Vasco tem que se provar novamente aí diante do Bahia, porque são 10 gols, né, nos últimos 4 jogos. E agora a gente vai ter o retorno aí do Carlos Cuesta, Robert Renan vai jogar, PH também tá retornando, e o Piton. Eu tô vendo muita gente, né, comentar que gostaria de ver o Pumita novamente na lateral esquerda, né, porque o Piton é uma avenida, mas eu acho que a gente tem que segurar, melhorar a ideia de jogo. O Vasco hoje é um time muito exposto. Citei aqui com vocês no nosso vídeo da parte da tarde que o Vasco poderia tentar replicar a estratégia que fez contra o Cruzeiro, que fez contra o Fluminense, que o Piton jogou muito bem contra o Fluminense defensivamente falando, quanto o Cruzeiro ainda foi o Pumita. Então hoje eu acho que a defesa do Vasco tá muito exposta. E aí por vários fatores. E aí acaba complicando. Até o próprio Robert Renan, cara, teve muita dificuldade de jogar contra o Grêmio ali no mano a mano, porque assim, tem um talento também, tem a qualidade do centroavante do adversário, sabe? Aquele maluco ali fazendo a parede, dominando, o cara é forte, alto, segurando ali a capa do Batman, é difícil, família, é difícil. O Robert Renan não tem nessa condição física, teve muita dificuldade para jogar contra o Grêmio. Mas o meu ponto, família, em relação a esse jogo contra o Bahia, tá na estratégia. Porque essa linha de 4 aí já provou que dá. Né, passou confiança, eu lembro de muita gente aí falando, até jornalistas, né, que a gente traz aqui a opinião, Fernando Campos, entre outros, falando que essa dupla de zaga é a melhor desde Dedé e Anderson Martins. Os caras não desaprenderam. O meu ponto em relação, não sei se vocês concordam, é essa exposição do Vasco, né? Tá muito exposto. Eu não vejo nenhum outro time com essa dificuldade defensiva que o Vasco tá. Por isso que eu repito, tem que replicar a estratégia que utilizou contra Cruzeiro e Fluminense nesse jogo aí diante do Bahia, e não somente Bahia, essa sequência que o Vasco tem pela frente, porque é meio caminho andado você não tomar gol. Agora você tá tomando 10 gols em 4 rodadas e tá fazendo fez um, então alguma coisa tá errada. Melhor se defender e aí, né, ir saindo, o time cansou, opa, vamos lá marcar lá em cima. O Vasco fez exatamente isso nesses 2 jogos que eu tô citando. Foi muito equilibrado. O dinizismo apareceu em alguns momentos. Ele tem que voltar a fazer isso para nossa defesa não sofrer como vem sofrendo, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, deixa eu passar esses 2 cortes para vocês do Mano, falando do trabalho que ele fez durante a data FIFA, durante a semana, para encarar o Vasco do Diniz, e depois essa matemática muito louca aí do Sormani, falando do atual momento do Campeonato Brasileiro, comparando com o Brasileiro de 2023.
Se liga só. Como o Diniz faz a famosa paralela cheia, que já ficou famosa, ele coloca 5, 6 jogadores no mesmo lado do campo. E não tem outra maneira de você preencher essa paralela numericamente se você não trouxer o extremo do outro lado bem para dentro. Então, Muzu fez bem, daqui para lá, eles fazem mais pela direita a saída, quando o Coutinho vai lá dentro da área pegar a bola do goleiro e todo mundo sai por lá de cá. Então, o extremo direito tinha que vir bem para dentro. E a gente trabalhou bem essa semana para fazer, eu já enfrentei ele algumas outras vezes e essa é a maneira de você numericamente ter jogadores para pressionar e não deixar ele construir com a facilidade e o mérito que eles têm de fazer. Primeiro eu pedi para o professor Gilcione, eu pedi para ele o seguinte: professor, o senhor pode me mandar como é que estava a situação em 2023 quando o Santos caiu? Na 34ª, após a 34ª, 35ª, 36ª e 38ª rodada. 38ª não precisa, porque já acabou o campeonato e você sabe o que é que aconteceu. Então ele me mandou essas 4 rodadas finais. Então eu vou fazer um gráfico, fiz um gráfico para vocês, levando em consideração só a 14ª rodada. Quando terminar essa rodada, aí eu venho com a situação após a 35ª rodada, porque a próxima rodada é a 35ª, comparando 2025 com 2023. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Então, a matemática do rebaixamento, comparação após a 34ª rodada, que foi essa que terminou. Em 2023, ano que o Santos foi rebaixado, tá? Qual era a situação? O Santos tinha 42 pontos. Hoje o Santos tem 37. O Santos hoje tem 5 pontos a menos, veja lá, 2025. Santos, 37 pontos. O Santos hoje tem 5 pontos a menos do que tinha em 2023. E a chance de o Santos cair depois da 34ª rodada era de 4,9%. Hoje é de 47,7%. Agora, notem aí embaixo, foram rebaixados Santos, Goiás, Coritiba e América. Então vocês vejam que em 2023 o Bahia tinha 66,1% de chance de ser rebaixado. Ele tinha um ponto a mais do que o Santos tem nesse momento. O Santos hoje tem 37 e o Bahia tinha, naquela época, 38. Então, tinha, naquele momento, 66,1% de chance de ser rebaixado. E não foi rebaixado. O Santos hoje tem 47,7% de chance de ser rebaixado com 37 pontos. Entendeu? Quer dizer, a matemática, tentem entender isso. O fato de você ter, por exemplo, pega um time aí, nesse momento, Fortaleza com 87,4%, Juventude 87,1%. Se eles não caírem, eles não estarão contrariando a matemática. Existe ainda a possibilidade de eles não caírem. Porque, neste momento, rebaixado está apenas o Sport. E naquele momento, em 2023, após a 34ª rodada, rebaixado estava apenas o América. Então, vejam vocês, de novo, o Santos, em 2023, neste mesmo momento do campeonato, tinha só 4,9% de chance de ser rebaixado. E foi rebaixado. Por quê? Porque nos 4 últimos jogos ele fez um ponto só. Ele empatou com o Botafogo 1-1 no Rio. Aí ele perde para o Fluminense 3-0 na Vila Belmiro. Perde para o Atlético Paranaense 3-0 em Curitiba. E perde para o Fortaleza na Vila Belmiro por 2-1. Ou seja, nos últimos 4 jogos, em 12 pontos disputados, o Santos só faturou 1. E terminou o campeonato com 43 pontos. Então, existia a chance dele ser rebaixado. Era de 4,9. Não é que não existia. Existia, era pequena, mas como o Santos não desempenhou, não performou nos últimos 4 jogos, ele foi rebaixado. É isso. Deixa eu começar falando sobre esse vídeo aí do Sormani. E assim, cara, tá passando na cabeça de todo vascaíno se o Vasco realmente vai pontuar nessa reta final do campeonato brasileiro. E eu vou te falar, cara, eu acho que nem é pelas derrotas em si, mas é pela postura, pelo nível de atuação. Isso que realmente está incomodando. Porque tirando o jogo contra o São Paulo, que o Vasco até jogou para vencer, criou várias oportunidades, assim como fez. O Bahia perdeu para Fortaleza. Agora, Botafogo, Juventude e Grêmio, cara, ganharam do Vasco com muita, mas muita facilidade. Muita facilidade. E assim, assusta. Assusta, eu não sei o que está acontecendo. A gente tenta vir aqui com uma confiança, o time entra em campo e não compete, não faz nada. É muito fácil, tá muito fácil ganhar do Vasco. O que aconteceu naquela sequência positiva de 4 vitórias, mas não somente essa sequência. Se a gente lembrar lá, o grupo da morte também.
Que o Vasco passou bem, Flamengo, Bahia, Cruzeiro, e jogou muito mal contra o Palmeiras, mas de 12 pontos fez 7. Então estava fazendo um segundo turno de excelência. E agora, nesses 3 jogos, vou tirar o do São Paulo, uma coisa assim assustadora, sabe? Mas eu acho sim que o Vasco tem condições de pontuar. Eu sei que é um adversário que a gente tem muita dificuldade aí, pelo menos nos últimos 2 anos, que é ganhar do Internacional em casa. Mas o Vasco tem condições de pontuar, de ganhar do Inter, pontuar contra o Mirassol, que já dava, apesar que o bicho do Mirassol lá anima, né? Ganhando o Vasco, bota um papel no bolso. E o Galo, a gente não sabe também a situação que vai se encontrar, né? Vai jogar a Sul-Americana amanhã, de repente também tá de férias. E o Bahia, cara, eu acredito que se a gente entrar com um time físico, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Já seria muito difícil, tá? Muito difícil. Com a derrota do Bahia pro Fortaleza vai ficar mais ainda, que o nível de atenção vai ser outro. Não dá pra perder 2 seguidas em casa, brigando pela Libertadores de forma direta, né, a família vascaína. Mas me assustou muito, falei certo? Me assustou muito esse vídeo aí do Sormani. Assim, claro, não é uma situação idêntica, porque o Vasco está na 13ª, né, colocação nesse momento, e o Santos estava na 14ª, mas a pontuação é a mesma. Se a gente for comparar aqui, é a situação do Ceará hoje, né? Que também está com 42 pontos, e eu fui ver até a sequência do Ceará. O Ceará sequência pesada, filho. Pega o Mirassol, fora de casa, depois o Cruzeiro, que, cara, já tá num ritmo bem tranquilo, né? Eu vi o jogo contra o Juventude, depois até acelerou, buscou ali o empate, mas num ritmo bem abaixo. Então, eu acho aqui que o Cruzeiro já de férias, tá? Pensando na Copa do Brasil, férias no Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. Então, a situação do Ceará pode, né, acontecer aí o que aconteceu com o Santos. Mas não dá, né, família? Não dá, assim, esse susto, esse sentimento, cara, não tinha necessidade disso, cara. Assim, tu olha pra essa sequência, poxa, os jogos em casa, pelo menos, né? Tivesse ali pontuado com o São Paulo, ganhado do Juventude, estaria relaxado em relação a essa questão de zona de rebaixamento. Agora, hoje não. Hoje, realmente, a água bateu no bumbum, porque é aquilo. Perder pro Bahia é um absurdo? Não é. O Vitória ganhar do Sport fora de casa é um absurdo? Não é. Fica ali a 3 pontos. Fica ali a 3 pontos. O Santos vai jogar contra o Inter. O Inter já tem 40. Imagina o Santos ganhando o Inter. Chega a 40. Aí embolou tudo de vez. Olha a situação. Não tinha a mínima necessidade disso. Não tinha, família vascaína. Então vamos torcer para que o Vasco possa pontuar. Quem sabe aí repetir a situação que aconteceu no ano passado. Não sei se vocês se recordam. Que o Vasco, quando encarou ali o Bahia, né, começou muito bem, 3-0, depois teve, né, o Bahia fez 2 gols e quase empatou na reta final. Aquele jogo ali foi muito importante pro Vasco ter uma tranquilidade, porque também estava dando mole, começou a perder uma sequência de derrotas. Se perde aquele jogo ou não ganha, né, ia se complicar na reta final ali. Então aquele jogo contra o Bahia deu uma certa tranquilidade. Vamos ver se a gente consegue repetir em relação a isso, pontuando, vencendo o Bahia, que aí a gente acaba de vez com essa agonia no peito, família vascaína. E assim, em relação ao que o Mano falou, ô família, eu não vi assim movimentos mirabolantes do Grêmio para tentar parar o Vasco. Eu acho que o Grêmio correu. O Grêmio foi muito intenso no jogo, né? A gente viu um Grêmio realmente com muita disposição, dificultando, tanto que naquele lance ali do Coutinho, que parecia uma criança perdendo a bola, tinha uns 2 já nele, os 2 chegando ali, pra tu ver a intensidade que os caras estavam chegando. E assim, esse é um ponto que eu vou destacar aqui na minha visão. Não sei se é porque o Vasco, eu acho que não. Eu entendo que os treinadores e os times, em relação a enfrentar o Fernando Diniz, cara, se preparam bem. Eles têm essa noção que tem que ter disposição, tem que correr, tem que ter intensidade, tem que dificultar lá a saída de bola, né, o início, a construção, ali no meio campo, porque se isso não acontecer, dentro da filosofia do Fernando Diniz, vai tomar de 6, pô. Vai tomar de 6, vai tomar goleada, vai perder feio. Porque quando o jogo dele encaixa, esquece. Então assim, o Santos não foi intenso contra o Vasco. O RB Bragantino não foi intenso contra o Vasco. O São Paulo, lá no Morumbi, não foi intenso contra o Vasco. O Vasco senta a madeira. Então tu pega esse recorte dos 3 últimos jogos. Botafogo teve gol assim, pressionando ali, não deixando respirar. Vai parar lá dentro do gol. Juventude da mesma forma e Grêmio da mesma forma. Então eu entendo que os times, treinadores que vão encarar, né, o Fernando Diniz, cara, tem muito trabalho. E durante esse período, tempo que seja, agora no caso contra o Bahia, sei lá, 2, 3 dias, para se preparar. Essa é a cobrança interna. Tem que correr, tem que ter dedicação. E a partir do momento que o Vasco entra com um time lento, mole, que não consegue competir sem bola, da maneira que o adversário está competindo, e quando essa parte técnica não funciona é porque é difícil. O adversário ele tá entrando contra você consciente que não pode deixar você, né, acertar, conectar os passos, porque é a tua forma. Essa é a forma que tu vai chegar no gol adversário. Então, tem 3 jogos que o Vasco não consegue construir, que o Vasco não cria jogadas, né, tirando a do Juventude. Muito bonita, por sinal, o gol do Ryan. Tirando essa, fala outra aí.
Cara, não tem, o Vasco não tá conseguindo, o adversário tá consciente, pô. Por isso que a gente vem aqui batendo nessa tecla, para que a gente possa competir fisicamente, porque uma roubada de bola, uma dividida que o Vasco, né, possa ganhar, vai ser uma jogada, vai ser um contra-ataque. Uma roubada no campo adversário, pode acontecer. E não precisa somente o Vasco tentar iniciar lá do gol, lá do Léo Jardim, a gente pode também criar oportunidades sem bola, porque é isso que está acontecendo com os nossos adversários. Se você reparar, o primeiro gol sai num erro bizonho, um passe errado, acho que foi do Barros ou do Tietê, e o segundo gol, uma roubada de bola em cima do Coutinho. Não foi uma jogada, sabe? Roubaram no nosso campo. Então por que a gente não passa a fazer isso também? Mas vai ficar difícil fazer isso com o Verratti, com o Coutinho, Nuno se arrastando, Tietê. É isso que a gente fala em relação ao trabalho do Diniz. Ele construiu isso para a carreira dele e para os times dele. Quem enfrenta o Fernando Diniz vai exigir muito dos seus jogadores. E os jogadores, cara, não querem passar vergonha como o Santos passou. Então vai ter muita dedicação, vai ter muita disposição. Se tu entra com um time mole dentro de campo, é o que está acontecendo. Por isso que eu espero que contra o Juventude, contra o Bahia, ele possa colocar um time mais físico. E pela provável escalação aqui do GE, eu pelo menos achei interessante. Vamos lá, família. Deixa eu ler aqui rapidamente para vocês que o Matheus França é um dos cotados para ganhar uma vaga no time titular. Então tá aqui, ó, o provável Vasco: Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros e Hugo Moura. O GE botou aqui o Tietchan, mas pelo amor de Deus, hein, Diniz? E aí tem a possibilidade do Matheus França ou David, e aí, claro, vai ter um ajuste aqui de posição, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Então, pela provável escalação aqui do GE, o Verratti vai começar no banco. Perfeito. E repito, não é marcação com o Verratti. É com o Verratti, é com o Tietchan, é com o Coutinho, é com o Nuno, é com qualquer jogador mole juntos no time titular. Entendeu? Não é uma marcação individual. Esse é o ponto. E assim, família, em relação ao David e o Matheus França, cara, é até engraçado, porque se o Vasco barrasse aqui também o Nuno Moreira, eu não ia achar de todo ruim não, sabe? Tá se arrastando em campo, tá muito mal. Jogo contra o Juventude, jogo contra o Grêmio, gosto do Nuno, acho que vai ser um jogador importante pra temporada que vem. Pode ser importante ainda, claro, aí nos jogos decisivos que a gente tem, mas tá precisando de um banquinho, de um descanso, tá muito mal. E vocês sabem disso. Vocês sabem, tá mal, tá muito mal. Então, assim, o Vasco é engraçado a gente falar sobre um meia armador, porque o Vasco tem até 3 no elenco. Tem o Nuno também, que pode quebrar esse galho, mas tem 3. Que 3, Thiago? Tá maluco? Ué, Matheus França, Garré e Estrela. Mas todo mundo batendo biela. Os 3 batendo biela. Vou te falar que eu acho que os 3, né, jogam. Tem qualidade, mas estão batendo biela fisicamente. Mas o Estrela não consegue se firmar, me parece, fisicamente. O Garré só faz trabalho de academia, tá um marombeiro, só tá treinando, não vai pra campo, não é relacionado. E o Matheus França parece um coroa correndo. Tu viu ele correndo quando ele entrou contra o Grêmio? A perna dele, cara, é presa assim, é uma parada muito estranha. Tá parecendo um coroa correndo. Todo respeito aos coroas aí, a galera da terceira idade. Até pouco tempo meu avô jogava bola, parece meu avô correndo, o Matheus França. Então tu imagina um negócio desse. Tem 3 meias de qualidade, os 3 sabem jogar, mas todo mundo meia boca, todo mundo batendo biela. E aí é complicado, né, família vascaína? Então, assim, entre Matheus França e David, eu faria um ajuste aí. Quer colocar o Matheus França? Quer testar o Matheus França de meia armador? Eu não faria isso. Mas quer fazer isso? Barra o Nuno. Barra o Nuno. Não tem a menor condição de ter um terceira idade, né, ali correndo como uma terceira idade e o Nuno se arrastando. Não tem a menor condição disso. Não tem. Então, é Matheus França ou Nuno. Na minha cabeça, quem tá disputando a posição é esses dois. O David tem que jogar. E repito, gente, não é que eu tô aqui falando que o David é um primor técnico, que o David é maravilhoso. Cantar a música aqui, um homem pra correr, não bateu de frente, é mais um gol do DVD. Não é que eu tô falando isso, não. É que ele tem que jogar pela saúde. Simples assim. Entrou matando contra o Grêmio, irritando contra o Grêmio, errando tudo que ele pensou, mas ele tem mais saúde para jogar ali pelo lado esquerdo, sabe? E é um movimento que você mantém aqui o Andrés Gomes pelo lado direito, o David lá e o Ryan. Você fica com 3 jogadores de mais mobilidade, tu vai ter os 2 volantes com mais pegada, tu vai ter o Nuno ou o Matheus França, um time mais equilibrado. É isso aí. Aí o que a gente torce é para que a postura possa ser diferente do que foi contra o Juventude. Cara, eu tenho certeza que o Vasco vai competir mais do que vem competindo quando entra em campo com o Tietchan, com o Coutinho, com o Verratti, e eu faço questão de falar o Nuno se arrastando, porque a gente sabe que o Nuno não é assim, cara. Ele tem a dificuldade física dele, ele não é um jogador, um primor físico, mas ele tá muito cansado, mais do que o normal, sabe? Ele tá se arrastando. Então eu gosto de sempre pontuar, Nuno se arrastando, entendeu? Ele não é assim, esse cansaço todo não é o normal dele, na minha modesta opinião. Então a minha escalação seria assim, família. Eu ainda entraria com Nuno de meio armador, David, Andrés Gomes e Ryan. Esse seria meu time para encarar o Bahia. Fala comigo.